Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Alô, boa noite, muito boa noite. Domingão de frio, garoa aqui na cidade de São Paulo, mas o programa no Dia das Mães está muito quente, porque terminou há pouco o clássico Choque Rei com vitória do Palmeiras, hein? É o Palmeiras retomando a liderança do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos direto ao vivo para Barueri com o José Paes falar deste clássico. O São Paulo muito perto da zona de rebaixamento, o Palmeiras é líder e tem também o Corinthians, que perdeu ontem com uma cavadinha do Memphis Depay. Marcelinho Carioca vai participar com a gente também no programa. Vamos falar do Santos, que amanhã enfrenta o Ceará, jogando no Allianz Parque, hein? É o Santos precisando também ter vitórias para fugir aí da proximidade da zona de rebaixamento. De imediato, antes de irmos a Barueri, apresentar os convidados de hoje. Até que a rodada teve algumas polêmicas, né, de arbitragem. E claro que ele não veio aqui só para falar de arbitragem, vem para falar de bola porque conhece muito. É o nosso convidado, Alfredo Santos Loebli, grande Loebli. Que satisfação recebê-lo aqui em pleno Dia das Mães. Muito obrigado por participar com a gente, é sempre uma satisfação. E eu estava com saudade do amigo, hein, Loebli? Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Já falei que me sinto em casa. E ainda mais hoje que eu estou muito feliz com outro convidado que fazia tempo que eu não via. Eu tive o prazer de dividir o campo com ele em funções diferentes, mas é uma honra fazer parte dessa mesa, ainda mais com ele. Tá certo, a arbitragem de futebol brasileiro tem sido assunto, hein, Loebli? Mas é muito culpa da arbitragem, muito culpa também dos jogadores, muito culpa dos clubes também que não agem contra mudanças. É isso. Vamos falar muito de arbitragem, de bola, claro, com o Loebli, e ele já deu o spoiler do nosso próximo convidado, que é realmente da casa, é um amigo, é um vencedor, né? Treinador de ponta, passou por grandes equipes do futebol brasileiro, campeão brasileiro, e que saudade eu estava do meu amigo Geninho. Geninho, é uma satisfação receber você aqui no mês. Toda vez que você vem aqui, eu chego para a produção e falo, ó produção, obrigado, hein, porque o Geninho é um dos gigantes do futebol. Que legal te ver, Geninho. Boa noite. Boa noite, o prazer é meu. Me sinto muito bem aqui. Como você falou, me sinto em casa. Realmente me sinto em casa cada vez que venho aqui, convivendo com vocês. E hoje uma satisfação muito grande de encontrar essa figura aqui, né? Que tivemos algumas arranca-rabas dentro do campo, mas a amizade perdurou sempre. Profissionalismo acima de tudo. É uma figura muito... Você em alguma oportunidade, o Abel foi expulso hoje. Você em alguma oportunidade foi expulso pelo Loebli, não? Não, expulso não. Eu não exagerava tanto, né? Geninho dava muito trabalho, Loebli? Não, porque naquela época nós tínhamos um limite. Não só entre treinador e árbitro, entre jogadores e árbitro havia um limite. Sim. Infelizmente hoje esse limite está muito conturbado, por culpa dos três. Dos árbitros, que deixam o pau comer, mas não pode falar com eles que é amarelo. Alguns treinadores extrapolando muito, como é o caso do Abel, que você citou, ok? E alguns jogadores também que insistem em extrapolar o seu comportamento em campo. Tá certo. Geninho, você continua lá em Santos, com a família, desfrutando a família? Ainda se pintar alguma coisa, ainda estamos na área? Ou nesse momento é mais família, Geninho? Eu estou curtindo muito a família, gostei disso, né? É bom. De uma maneira meio indireta, até estava conversando com o Loebli, depois do problema do joelho, que eu tive que partir para uma prótese. Antes da prótese eu tive que parar, depois da prótese um bom tempo. Isso me fez fazer uma coisa que o Miller, que conviveu com isso, o Loebli, como juiz, conviveu, eu quase não vivia a família. Era concentração, era jogo, era viagem, era isso. Eu quase nunca estava em casa, né? E eu era um pai ausente, um marido ausente. Isso vale para todos nós, né? Que vivemos do futebol. E a partir do momento que eu fiquei cuidando da saúde, eu comecei a conviver com família. Tá certo. A família gostou que eu fiquei em casa, eu comecei a gostar muito de ficar em casa. E agora está um pouco difícil voltar. Como treinador, com certeza eu não volto mais, não.
Ah, legal. Talvez um outro cargo. Isso já... Pode ser que, de repente, numa outra função... Perfeito. Que me desgaste menos, que me dê mais oportunidade de ficar em casa. Possa ser que eu ajude alguém aí. É isso. Família é tudo. Aliás, hoje faltando um integrante da nossa família. O Paulo Sérgio está em viagem, por isso não está participando hoje do programa. Então o sorriso inicial hoje é meu, é isso? Você é um debochado, né? Você é um debochado. Não é assim, Xará, todo domingo? Ele começa tá o programa para falar de nós com o Paulo Sérgio. Deixa eu ver seu sorriso. Hoje ele tá assim, ó. E você tá como? Tá certo. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, por quê, Chico Lang? Traumatizado com o gol perdido por Memphis. Gol perdido. Daqui a pouco vamos falar. Jogador, se São Paulo hoje, hein? Quem viu o São Paulo hoje foi um São Paulo covarde contra o Palmeiras, Miller. Só faltou o treinador entrar em campo também para se defender. Então, infelizmente, foi penalizado pela sua incompetência. Tá certo. Boa noite, Bacégio. Ele já vem já com presentes e enquete, mas vamos direto a Barueri com o José Paes, né? Porque o José Paes já vai apresentar como é que foi essa partida, a vitória no finalzinho, o gol do Tigrinho, o gol do Vitor Roque. Palmeiras retoma a liderança do campeonato e nós vamos direto para Barueri com José Paes. O menino é bom, menino é bom. Alô, Zé Paes, boa noite aí em Barueri. Um jogo dramático no finalzinho, sai o gol da vitória que recoloca o Palmeiras na liderança do campeonato. Boa noite, Zé, como é que foi o jogo? Fala, Garrafa, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Mesa Redonda, um beijo em todas as mamães que estão acompanhando o nosso programa. Pois é, o jogo aqui, como vocês disseram, né, o São Paulo entrou em campo aqui na Arena Barueri para não perder, claramente para empatar o jogo, e o Palmeiras desde o primeiro minuto, tentando o gol, buscando o gol, teve algumas chances ali com menos de 2 minutos de partida aqui na Arena Barueri, então foi um jogo em que o Palmeiras foi sim melhor do que a equipe do São Paulo durante toda a partida aqui na Arena Barueri. O Palmeiras entrou em campo com o Paulinho como titular, o Facundo teve um descanso aí, né? O Facundo vinha sendo titular do Palmeiras desde fevereiro, por exemplo. O Tigrinho, o Vitor Roque começou no banco de reservas, entrou depois, o Flaco foi titular, o Palmeiras teve o Aníbal ainda titular hoje aqui, o Aníbal Moreno junto com o Rios no meio de campo, o garoto Alain foi titular aqui nessa partida também, e o São Paulo com algumas mudanças, o Wendel na lateral esquerda, o Oscar recuperado de lesão começou no banco, entrou depois, perdeu uma chance importante no segundo tempo, que poderia até mudar a história desse jogo aqui na Arena Barueri. Enfim, o São Paulo também com o Juan na vaga do Arboleda no banco de reservas. O Lucas Moura não jogou essa partida, né? Gramado sintético aqui no Allianz Parque foi preservado, tá voltando de lesão. O Ferreirinha foi a grande válvula de escape do time do São Paulo aqui nesse jogo. O André Silva também teve a oportunidade dele no primeiro tempo, o Everton defendendo. Enfim, o São Paulo teve poucas oportunidades, é bem verdade que poderia ter marcado um gol aqui, mas o Palmeiras foi muito superior ao São Paulo na partida em Barueri. Eu vou ficar por aqui para a gente bater bola. Não tivemos nenhum atleta do São Paulo na zona mista aqui em Barueri. Tivemos apenas o Piquerez e o Vitor Roque falando pelo Palmeiras, além, é claro, do Luiz Ubeldia, técnico do São Paulo. E o João Martins falou pelo Palmeiras porque o Abel Ferreira foi expulso. Acredito que vocês debaterão muito esse tema. E aí o futebol do Palmeiras, o departamento de futebol do Palmeiras pediu para que o Abel não viesse para a entrevista coletiva e o João Martins, assumiu a cadeira aqui em Barueri. Devolvo para você aí, meu querido Osmar Garrafa, e sigo aqui a postos para a gente bater bola no Mesa Redonda, tá bom? Daí, Zé, segura aí que você volta já com os personagens do jogo. Eu passo já em instantes com o Bacégio a respeito de enquete e presentes, mas só antes, Alex Miller, foi um resultado extremamente justo e veio só no final? Veio só no final, com requinte de emoção e crueldade, né, para os dois lados, ainda mais com a decisão tendo acontecido só com a análise do VAR, quer dizer, no campo o gol tinha sido anulado e depois de uns 2 minutos, a confirmação do gol que provocou a explosão de felicidade na Arena Barueri. Mas o resultado acabou sendo justo pelo que as duas equipes procuraram em campo. Primeiro tempo, o Everton parecia que podia ir embora para casa e dormir de uniforme, porque nem suou, nem sujou, o São Paulo não passou do meio campo. No segundo tempo, o São Paulo teve algumas possibilidades de marcar gol. O Everton 2 vezes teve que salvar o time do Palmeiras também, saiu muito bem, estava ligado. O goleiro bom é assim, quando não está sendo muito atacado, tem que ficar ligado porque em algum momento ele vai ser. O Geninho sabe disso. E quando o Everton foi acionado, ele salvou o Palmeiras. Só que em termos de procura de jogo, tentativa de gol, lances ofensivos, o Palmeiras foi muito mais agudo. Às vezes, exagerou um pouquinho nos cruzamentos, nos chuveirinhos.
mas eram alternativas que o Palmeiras tinha, porque o São Paulo estava muito fechado e não tinha muito espaço para penetrar, para tentar fazer outros tipos de jogadas, mas no final funcionou com o chute do Felipe Anderson, uma grande defesa do Rafael, mas ninguém da zaga do São Paulo acompanhou o Vitor Roque, que tinha começado o lance com muita raça, com muita vontade e concluiu em gol. Então, final, 1-0 justo, importantíssimo para o Palmeiras, que reassume a liderança isolada, e para o São Paulo, um sinal de alerta, porque com o Brasileirão não se brinca. É o primeiro fora da zona do rebaixamento. Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela de classificação, daqui a pouco os convidados vão falar, obviamente, sobre Vitor Roque, sobre o jogo, e eu vou pegar só o gancho do Miller, né? Quando ele falou que realmente foi eu rolei a bola e o Miller parece que concordou, foi o São Paulo que foi lá para jogar por uma bola, para especular uma bola, e eu, o Geninho, o Loeblin, o Chico, enfim, todos aqui, nós somos de um tempo onde tinha clássico, independentemente da situação de cada time, a camisa falava alto, o jogo era muito franco, e não foi isso que a gente viu do seu São Paulo, Miller. Só que, combinado, então hashtag Mesa Redonda, você vai interagindo. Miller, o São Paulo, no meu entendimento, foi o São Paulo que se acovardou, foi o São Paulo que não quis jogar, foi o São Paulo que já no final do segundo tempo, em algumas oportunidades chegou à frente, mas me surpreendeu demais esse São Paulo que só empata dentro do campeonato, e hoje não empatou, perdeu. Até porque o São Paulo entra com 3 zagueiros, e geralmente quando um time entra com 3 zagueiros, automaticamente, a coisa até um beabá do futebol, os laterais apoiar. E não foi o caso, né? O Wendel e o Cedric, que entraram jogando, se não bastasse os 3 zagueiros lá atrás, eles ficaram fixos lá atrás também, os 2 laterais. E aí você fica com 5 jogadores lá atrás, sem função nenhuma, só trocando passes lá atrás, aquela posse de bola enganosa. E o Palmeiras, você sabe que tem uma marcação forte, marcou pressão. O São Paulo não trocava no primeiro tempo, não trocava 3 passes, já perdia a bola. Por quê? O time do Palmeiras é um time bem posicionado. Fazia uma pressão em cima, roubava a bola e saía para o jogo. Então, a tônica do primeiro tempo foi essa. No segundo tempo, o Zubedinho abriu um pouco mais o time, colocando o Luciano, colocando o Lucas Ferreira, mas pouco produziram, por quê? Porque o time do Palmeiras, como eu disse, né, é um time que não sabe jogar sem a bola, ele rouba já rápido a bola para poder, na dinâmica de jogo, envolver o adversário. Então, acredito que o São Paulo foi penalizado pela covardia do treinador no primeiro tempo, porque deixou o time muito preso. Imagine só, o Everton, como disse o Xará, não trabalhou. Quando o goleiro não trabalha, alguma coisa está errada. Ô, Geninho, qual é o mérito desse time do Palmeiras que estava até na reta final do Campeonato Paulista, quando perde o título para o Corinthians, o pessoal já cobrando demais o Abel, cobrando o Vitor Roque que não fazia gols. O Palmeiras parecia que poderia entrar numa crise. Ao contrário, o Palmeiras com a classificação mais que encaminhada na Copa Libertadores da América, só para saber se é primeiro no geral ou não é. No Campeonato Brasileiro, contra o badalado Flamengo, Palmeiras reconquista a liderança. Qual é o segredo do Abel Ferreira, que ele parece que tem um escudo a todas as críticas? Primeiro, o elenco que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Peças de reposição muito fortes. Às vezes até alguém que vem da base, Estevão é um exemplo, vem atropelando. Né? E eu acho que o Abel é um treinador muito inteligente. Ele vai devagar, encaixando. Ele tinha uma maneira de jogar, um jeito de jogar, que quando chegou lá no começo era um pouco diferente, porque ele tinha 2 velocidades e não tinha um atacante. Soube jogar assim, foi se moldando. Hoje o Palmeiras é um time que vive num astral sempre alto. Você não vê o Palmeiras em crise. A administração do Palmeiras ajuda isso, dá uma retaguarda para quem comanda. Então eu acho que o Abel, num trabalho tranquilo, foi ajeitando devagar. Como eu disse, no futebol qualidade faz diferença, né? Eu acho que a maneira, como o Miller diz, do Palmeiras jogar, de querer sempre jogo, sempre querer bola, isso ajuda, porque vai trazendo sempre dificuldade para os seus adversários. Os adversários vão ficando com medo de jogar contra o Palmeiras toma conta do jogo e aí fica mais fácil. E às vezes, aquilo que todo treinador precisa ter, né? Uma gotinha de sorte, né? Porque às vezes numa mexida assim, no final o jogador entra, faz gol. É claro que também o Vitor, quem acompanhou o Vitor na sua passagem pelo Atlético Paranaense, ele era assim, você dá um espacinho, uma jogada que não tem nada a ver, ele fazia o gol, né? Um jogo que
O Palmeiras, deixaram o Palmeiras tomar conta, né? O Palmeiras tomou conta total. E aí o gol era questão de repente, acontecer. E aconteceu no final, que é normal. Pode acontecer no começo como no final. Então, eu acho que a confiança no trabalho, a maneira séria como o trabalho foi feito na reconstrução, é que fez com que o Palmeiras retomasse. Loeble, venceu quem mais procurou o gol? Assim, né? E o São Paulo não pode fazer o que o Palmeiras faz com o elenco. O São Paulo não tem elenco para ficar poupando A, B, C, D, não dá. O Palmeiras, o Facundo, que a torcida às vezes reclamou tanto do Facundo. Mas que é importante. Mas é importantíssimo. Aí o Abel tira o Facundo, aquele coloca para jogar. Paulinho. Aí, o Paulinho. Entendeu? Aí você vai pro segundo tempo, você vai alteração do Palmeiras. Vai entrar Maurício, vai entrar Rafael Veiga. Vitor Roque tava no banco, Veiga. Evangelista. Então, não dá pro São Paulo querer poupar jogador. Desculpa, São Paulo tem um time. Mas São Paulo não tem elenco para pensar. Foi um erro, vocês acham que foi um erro não ter colocado o Lucas? Ele se machucou especificamente no jogo contra o Palmeiras, no sintético do Allianz. O Lucas voltou recentemente e o Zé Paz daqui a pouco pode até esclarecer. O Lucas não entrou em campo muito pelo gramado. Foi um erro. E os jogadores que se machucam no gramado que é cheio de buraco irregular, aí não conta. Quer dizer, eu acho também que essa coisa de gramado sintético agora tá virando uma muleta que não é brincadeira, hein? Qualquer coisa agora, o gramado sintético. O Corinthians tem um gramado misto, que é maravilhoso, mas é misto. Sim. Não é só gramado natural. É misto. É misto. Então, assim, eu vi... meio sintético, meio... Isso, e meio natural. Eu vi o novo gramado do Atlético Mineiro, né, que é a tecnologia muito superior do Palmeiras, porque é mais moderno. Agora, tem jogadores que se machucam também no gramado natural. O mundo inteiro, antes de surgir os gramados sintéticos, a vida toda os jogadores se machucavam no gramado natural. Eu escutei de alguns amigos que são do segmento de educação física, que realmente o gramado sintético, em algumas situações, ele segura mais o pé do jogador, a bola, como ela é de forma diferente, rápida, né? ela é mais rápida, ela causa mais choques de jogadores. Agora, se cada vez tiver um gramado sintético, então não vai jogar o Lucas contra o Atlético Mineiro, é isso? Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, Botafogo. Então São Paulo vai contar com o Lucas quantos? 10 jogos ao invés de 19? Chico, deixa eu saber do Zé Paz. Eu já quero que o Zé Paz traga o próprio Vitor Roque para falar. Não é? O João Martins também falou sobre o Vitor Roque, porque o Abel foi expulso, a gente vai falar da expulsão, e o Abel não concedeu entrevista coletiva, e o João Martins, auxiliar dele, falou também sobre o Vitor Roque. Então, rapidamente, a informação, antes de falarmos sobre Vitor Roque, você chamar os convidados, o Lucas não jogou, não entrou em campo em função mesmo do gramado sintético hoje, Zé Paz? Positivo, meu querido Osmar Garrafa, foi exatamente isso. Até também o que dizia o São Paulo é de que no gramado sintético o piso é mais duro, o Lucas está voltando de uma lesão, isso poderia de alguma forma agravar a situação dele ou até mesmo piorar a situação do Lucas Moura, que é um dos principais jogadores do São Paulo. E vale lembrar que o Lucas é um dos jogadores que mais se posiciona contra o gramado sintético, enfim, já foi para redes sociais, toda hora ele está comentando sobre esse tema. Então o São Paulo aí, claro, que numa conversa com o Lucas Moura, preferiu poupar esse jogador aqui do Clássico na Arena Barueri, meu querido Osmar Garrafa. Miller, antes do Zé Paz, segura aí, Zé, antes do Zé trazer o Vitor Roque e o João Martins, porque o assunto vai ser Vitor Roque, sobre essa decisão da comissão técnica, departamento médico, e o próprio jogador, no caso o Lucas, que é uma referência dentro do São Paulo, ter optado em ficar de fora hoje, ele que está voltando de uma lesão no próprio gramado sintético do Palmeiras, mas lá no Allianz Parque. Eu sempre ouvi, né, de todos os jogadores, os grandes jogadores que eu joguei junto, a mesma coisa. Olha, a palavra final é do jogador. Hoje, infelizmente, não é assim, né? Até porque, como o Loeblin disse, o Lucas não jogou no gramado sintético hoje, mas tem outros gramados sintéticos, como é que faz? Não vai jogar em nenhum? Estamos falando no mínimo de 9 pontos, né? Exatamente. Palmeiras, sim. Botafogo, Atlético. O Atlético Mineiro são 9, é isso aí. Já falamos de 9 pontos, né? E outra coisa, é um clássico. Tradicional, rivalidade eterna. Como é que você vai poupar o melhor jogador do time contra o seu rival? Eu discordo totalmente. Ô Garrafa, eu me lembro de um Palmeiras e São Paulo em 1985, no Pacaembu, 4-4. Foi um dos grandes jogos que eu vi na minha vida pessoalmente. E o Miller era titular, eram os menudos
do Sininho. Só que o gramado do Pacaembu, cara, tinha mais buraco do que grama. Era uma porcaria. Tinha mais buraco do que grama. O Geninho lembra, mano. Os caras tinham que dominar a bola. Não tinha muito gramado. O Miller tinha que dominar a bola, driblar o buraco e driblar o adversário. Assim, é negócio que... Que jogador que muda de clube, que é o Dudu agora. Que se manifestou contra o gramado sintético. Era contra, agora foi pro Atlético. Eu quero ver agora. Eu acho que, sabe, tem que tomar muito cuidado. O posicionamento é muito cuidadoso, tem que ser. E se não fosse permitido, a FIFA não iria liberar, quer dizer... É autorizado. Não é que estão forçando, fazendo alguma coisa irregular, ilegal. Foi colocado... O que dizem, eu não sou especialista nisso, mas o que dizem é que o jogador que tem alguma lesão ligamentar, o joelho, o quadril, o tornozelo, esse jogador tem alguma dificuldade um pouco maior pelo piso ser um pouco mais duro. Mais duro. Só isso. Mas é o que o Miller falou. Quem, naquele tempo ali atrás... Sim. O futebol primeiro era um futebol pegado, não era um futebol de cercar, não. E a arbitragem tinha que seguir o jogo. Era um futebol de chega aqui, vamos lá. Pegou a bola, continuou, toca, né? É isso aí. E isso aí ia jogar nesse interiorzão aí. Nossa Senhora. Não tinha essa manutenção Parecia que a hoje pista de motocross, a né, CBF ou a federação ou os clubes contratam para alguém cuidar do seu gramado. Era o clube que tinha funcionário. É isso aí. E era assim, acabava o jogo, o cara vinha aqui com carriolinha, com pá e areia, para tampar os buracos. E daqui a pouco o pau cantava. E querendo ou não, a bola rolava bonito. Agora, né, Zé Paz? Quem começou muito pressionado, chegou 25 milhões e tal, e não faz gol, e não faz gol, e não faz gol, acumula. Agora, os gols estão saindo e o Vitor Roque fez o gol da vitória. Daqui a pouco a gente vai mostrar o lance. Pode ir já ilustrando o lance. Mas o Zé conversou com o Vitor Roque aí na zona mista. É isso, Zé Paz? Perfeitamente, meu querido Osmar Garrafa. Aliás, o terceiro gol, né, do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, ele que demorou para marcar o primeiro, marcou contra o Vasco, depois marcou na sequência contra o Cerro Porteño lá no Paraguai pela Conmebol Libertadores e hoje entrou no segundo tempo e marcou o gol que deu a vitória e manteve o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele passou aqui na zona mista, a princípio não conversaria com a imprensa, mas aí a gente pediu, ele parou atenciosamente, conversou conosco e falou sobre esse gol e mais do que isso, viu, meu querido Osmar Garrafa, sobre a comemoração efusiva ali, porque num primeiro momento a arbitragem de campo, ela invalida o gol e depois o VAR confirma o gol de Vitor Roque do Tigrinho aqui na Arena Barueri. Então vamos conferir aí o camisa 9 do Verdão aqui no Mesa Redonda. Pode rodar. O nosso grupo é muito unido, muito trabalhador também, trabalhamos bastante com muita humildade e eu acho que é isso, é a força do nosso grupo, um ajudando cada um e por isso é os resultados dentro de campo e está dando tudo certo, graças a Deus. Tá aí a palavra do Vitor Roque aqui. O João Martins também falou sobre o Vitor Roque, sobre esse momento do Tigrinho. Se você quiser, a gente pode colocar aí no ar, mas eu devolvo para você, meu querido Osmar Garrafa. Fique à vontade aí para colocar o auxiliar técnico do Palmeiras. Não é com você mesmo, Zé. Dê aí uma introdução para que possamos ouvir o João Martins, que ele, repito, no lugar do Abel, na coletiva o Abel foi expulso. O João Martins também falou do Vitor Roque, que estava sendo muito, muito cobrado por todos, por parte da torcida, pela imprensa, e agora o menino desencanta e faz um gol importantíssimo que recoloca o Palmeiras na liderança do campeonato. Foi assunto também na coletiva do João Martins, né, Zé? Exatamente isso, um jogador que tem mostrado personalidade, né? Porque mesmo nos momentos mais difíceis, continuou ali batalhando para marcar e marcou. Então diga aí, João Martins. O próprio Clube Palmeiras fornece de tudo um pouco. O clube está formado e está organizado de forma a sermos todos uma família exigente. E o Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, a trabalhares assim ela vai entrar. Claro que mexe sempre um pouquinho com a parte mental e a confiança do jogador, isso é inegável. Eu podia estar aqui a dizer o contrário, mexe com todos nós, mexe então com o jogador responsável. Mas o ambiente e o dia-a-dia do clube ajudou, e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o golo. As vitórias continuavam a aparecer, não fazia o Vítor, fazia o Estevão, não fazia o Estevão, fazia o Gomes, não fazia o Gomes, fazia o Rios, e isso ajuda. E no Barcelona, eu vindo de fora, o que acontece é um atleta muito jovem, saiu muito cedo, este apoio nestes clubes grandes é mais lei do mais forte,
que ganham melhor. Eu contra ti jogo ao melhor, ponto. E faltou se calhar um pouquinho deste apoio e suporte que estes atletas mais jovens, saindo do Brasil, que chegam a estes clubes gigantes, muitos deles precisam um pouquinho mais disso. O Tigrinho soltou a carta, meu querido Osmar Garrafa. Devolvo para você aí e sigo aqui na Arena Barueri.